Docs Tour, visitando teses recentes no campo do turismo. Olá a todos que estão conosco para mais um Docs Tour, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Essa série de encontros tem por objetivo conversar um pouquinho mais sobre as teses de doutorados que foram concluídas nos últimos 2 anos. E hoje nós estamos aqui para ouvir a Ilana Borges. A Ilana, então, vamos começar contando para nós qual é o título da sua tese, aonde, em que instituição foi defendida e quem foi o orientador ou orientadora. Olá a todos, professora Suzana, Felipe, é uma satisfação estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que foi essa pesquisa, né, esse trabalho de tese. Bom, em relação ao título da minha tese, o título da minha tese é Turismo e Percepção do Medo, o impacto da violência urbana no uso dos espaços públicos de Natal, Rio Grande do Norte. Foi defendida no programa de pós-graduação em turismo da UFRN e o meu professor orientador foi o professor Dr. Wilker de Mendonça Nóbrega. E o que trata a tua tese? Certo. Então, inicialmente, para chegar até a entender um pouco sobre essa violência, a gente acabou pesquisando um pouco mais sobre o que seria violência, e aí chegamos ao foco da violência urbana como acontecimentos que mereciam certa atenção, especialmente em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí a tentativa foi identificar, então, qual seria a percepção do medo dessa violência urbana por parte dos turistas que visitam esse destino turístico. Como é que foi feito? Foi feita entrevista? Sim, então. A coleta de dados, como é que foi feita? Para não falarmos em metodologia. Certo. A proposta da tese em si, ela já segue uma estrutura um pouco diferenciada. Nós dividimos ela em capítulos, e aí cada capítulo, ele foca em um ator diferente para entender um pouco sobre essa questão da violência urbana. Então, se você pegar a tese, você vai ver que no primeiro capítulo, a gente trata ou busca entender um pouco de dados primários. Então, nós fizemos uma análise em boletins de ocorrência, todos registrados na DEATUR, na Delegacia de Atendimento ao Turista, especializada, e foi num período, esses boletins, eles se inseriam num período de 2009 a 2019, então aí 10 anos de boletins de ocorrência, de relatos, enfim, e foram analisados 4.184 boletins. Qual era a intenção de analisar esses documentos inicialmente? Era justamente entender quais tipos de problemas ou de crimes, né, as pessoas, inicialmente, acreditando que seriam turistas, apenas os respondentes, eles passavam ou passaram ao visitar Natal, né, no seu período de lazer, de férias, enfim. Então, inicialmente, a nossa tentativa foi essa, entender um pouco esse cenário. No segundo capítulo, então, a gente vendo, né, esse material, tendo identificado alguns elementos, a gente passou a sentir a necessidade de entender, então, a visão do turista. Como é que esse turista ele se sente? Obviamente, nós não conseguimos fazer pesquisas específicas com atores que muitas vezes acabaram sofrendo algum tipo de acontecimento, de evento, de violência, mas nós fizemos um questionário um pouco extenso, inclusive, e como era período de pandemia, nós acabamos divulgando ele nas mídias sociais. Então, nós usamos WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, e inclusive durante esse período eu tive que aguardar alguns momentos porque essas mídias, essas redes sociais, elas acabavam me bloqueando pela quantidade de envio que eu fazia. Então, existiram algumas limitações nesse processo também. Durante o período que foi de julho de 2020 a janeiro de 2021, na tentativa de buscar esses respondentes, nós conseguimos alcançar 300 questionários respondidos. Para nós foi uma vitória naquele período, considerando o tema
e a extensão do questionário em si. Tendo feito esses dois momentos, a gente passou para o terceiro capítulo. Desculpa perguntar, os 300 teriam sofrido violência? Ou não necessariamente, porque nós estávamos tratando da percepção do medo, né? E quando a gente fala da percepção do medo, seria até que ponto os acontecimentos de violência urbana que atingem Natal ou que são relatados por pessoas fazem com que um cidadão ou cidadão turista, ele de fato opte por não visitar aquele destino. Então, dentro desse número de pessoas, existiam pessoas, muitas vezes porque era uma pergunta, que conheciam pessoas que já haviam sofrido algum tipo de violência ao visitar o destino natal, mas outras que não. E aí, nessas questões, havia a pergunta se a pessoa sentia estar em risco, por exemplo, ou não, ao visitar a cidade. Se ela ainda indicava ou pretendia ou visitaria a cidade, mesmo sabendo, vamos dizer assim, dos relatos e dos acontecimentos que esse destino ele sofre, né, em relação a esse tema específico. Passando então para o terceiro ponto, nós sentimos a necessidade para complementar de entender como é que os agentes do setor público eles agem considerando que a violência urbana, por mais que não esteja direcionada, vamos dizer assim, aos turistas, em alguns destinos isso pode ser o caso, o foco em si, ser os turistas, ou a maioria das pessoas que acabam sofrendo com aquela violência serem os turistas, eles estavam agindo no sentido de, no sentido de se precaver, né, para que isso não diminua o fluxo turístico no destino. E nós conseguimos, então, 4 entrevistas com agentes intencionais, desde a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte, a Secretaria Municipal, e também agentes da própria polícia, né? Então, nós conversamos também com representantes da DEATUR, para entender se havia, de alguma maneira, uma conversa entre esses atores e alguma discussão sobre políticas que viessem a discutir a questão da violência urbana e o fato de esses acontecimentos também serem capazes de atingir os turistas na medida em que eles estão, né, praticando o turismo no destino. Ailana, tu tens alguma síntese, tanto na tua tese ou que tu possa fazer pra gente agora, desses boletins de ocorrência, dessas percepções do medo que foram registradas? Em relação a essa análise dos boletins, nós tivemos que estabelecer algumas categorias, Felipe. Por quê? Porque nós observamos também que faltavam muitas informações nos boletins de ocorrência. Então, essa foi a nossa primeira dificuldade quando nos deparamos com esse material, que é tão relevante quando a gente trata, por exemplo, da necessidade de elaborar diagnósticos locais para trabalhar posteriormente. Então, nós definimos algumas categorias, dentre elas a gente teve tipo de crime, ano em que esses crimes aconteceram, os meios empregados, o bairro onde eles aconteceram, porque, considerando a dinâmica de Natal, era interessante também saber onde é que se concentravam, né, a maior quantidade desses eventos, a etnia das pessoas que sofreram e registraram o boletim de ocorrência e o gênero dela. Então, essas eram algumas questões mínimas que a gente considerou para poder fazer a avaliação desses boletins. E o que resultou? Certo. Qual é o perfil, digamos assim? Certo. Em relação ao tipo de crime, nós identificamos que os registros eram sobre furto, roubo a transeunte. O que chamou mais atenção é que, sendo uma delegacia especializada no atendimento ao turista, nós imaginávamos que seriam apenas turistas a responderem ou a registrarem naquela delegacia. Mas nós percebemos que não, que na verdade eram inúmeras as pessoas, e aí nós tivemos que tentar identificar então quem era turista ou não, porque não há, e percebemos que não é feita essa distinção
E a única informação que foi me passada é que quando tivesse roubo a transeunte, estaria relacionado a um turista. Mas, pela ausência de informações no preenchimento do boletim, isso ficou muito frágil para nós. Então, eu tive que começar a identificar, a observar de onde essas pessoas eram, porque havia uma pergunta para isso. Mas, no geral, professora Suzana, nós tivemos como destaque nessa delegacia, como resultado, o furto e o roubo. Então, foram os crimes que mais se destacaram, dentre outros, né, nessa pesquisa. Mas, como eu falei anteriormente, com essa falha da informação no processo de coleta. O ano em que a gente teve mais registros foi 2017, teve um aumento, e teve um ano em que foram muito poucos os registros, tão poucos que eu fiquei me questionando se de fato aquela quantidade representaria a realidade. Em relação a... E alguma explicação para essa pacificação? Para esse aumento? Para a diminuição de casos? Observando a conjuntura total da pesquisa, eu acredito que não houve uma diminuição, e sim o não registro dos acontecimentos. Porque vendo a percepção, né, na segunda parte da pesquisa, quando houve as respostas aos questionários, muitos dos relatos, porque tinha uma parte de relatos para as pessoas poderem expressar algum acontecimento, muitas diziam que não conheciam a existência desse tipo de delegacia, e outras diziam que, por estarem num momento de lazer, não acreditavam que ia resolver alguma coisa fazendo o registro, né, da ocorrência, fazer a ocorrência. Então, há uma descrença também, de alguma maneira, na resolução dos acontecimentos por parte das pessoas. Por isso que eu achei tão interessante quando a gente foi unindo essas diferentes, vamos dizer assim, meios da pesquisa, porque ele foi trazendo informações que foram, de alguma maneira, complementando. Mas se você me perguntar, em 2017, o que pode ter ocorrido de aumento, em 2017, Natal passou por um período bem complicado em relação à segurança, à violência em si, que foram as crises nas penitenciárias. Então, houve um período em que o aumento da criminalidade, ele realmente se intensificou e, de alguma forma, pode ter atingido, e isso eu reforço, não só turistas, mas também residentes, que é o caso que nós identificamos na avaliação desses boletins. E com base nos boletins ou nas respostas, vocês têm alguns pontos que tiveram mais assaltos, tiveram mais furtos ou coisa assim? Lugares privados, não, Felipe, mas os lugares públicos, sim. Os registros, as ocorrências, elas indicam, então, de lugares, principalmente Ponta Negra, né, que é um lugar turístico de Natal, mas o que chama atenção são espaços públicos mesmo, são praças, na rua. E aí a gente associa muito a questão, muitas vezes, da pouca... Vamos pensar na estrutura do lugar em si, porque dependendo dos horários em que acontece, nós vamos ter momentos em que as pessoas ficam mais vulneráveis. Então, falta de iluminação em alguns setores, ou até mesmo policiamento no entorno. Então, isso foram questões que também foram identificadas a partir da complementariedade dessas pesquisas, porque quando eu estou falando para vocês, não estou me referindo apenas da análise dos boletins, mas também complementando com as informações que a gente foi identificando por meio dos questionários que foram aplicados, né? Então, esses são alguns dos relatos que nós temos e que complementam as informações da pesquisa. Um fato que também apareceu que, em relação a quem foi mais atingido nesse período de 2009 a 2019, nós tivemos 57% dos homens sendo vítimas, mas 39% das mulheres também. Então,
O que foi identificado é que, na verdade, porque nós observamos também se as pessoas elas estavam em grupo ou se elas estavam sozinhas, porque no boletim também tinha essa informação em alguns dos documentos, né? E aí nós identificamos que poucos foram os registros de pessoas que passaram por uma situação de violência quando estavam em grupos. Então, a maioria das pessoas é quando elas são abordadas quando estão sozinhas. E essa diferença grande entre homens e mulheres, alguma suposição por que ela se dá? Porque, em princípio, digamos assim, a mulher é tida como mais vulnerável. Do ponto de vista do assaltante, digamos assim, né? Enfrentar um homem é diferente de enfrentar uma mulher. Nós procuramos refletir sobre esse caso, mas por mais que a mulher seja vulnerável, a mulher também é mais cuidadosa em alguns quesitos, até mesmo em relação a quando estão andando sozinhas. Já o homem, aparentemente, ele é um pouco mais, vamos dizer, ele tem um pouco menos de receio. Então, ele acaba ficando mais exposto a certos tipos de ocorrência. Então, de uma maneira geral, a gente julga que há essa diferenciação comportamental e que, de alguma forma, ela pode influenciar nesse quantitativo. Mais uma vez, limitado à análise dos boletins, né? Porque é o que eles estão trazendo é o resultado que ele traz para nós. E nas entrevistas, tu conseguisse fazer alguma síntese, alguma relação, tanto social quanto cultural, dessa percepção do medo que essas pessoas respondentes tiveram? Bom, em relação às entrevistas, nós observamos que as pessoas têm ciência dos acontecimentos e dos atos de violência que Natal passa, né? Que o destino Natal ele é acometido, e também tem ciência. E essa ciência ela vem muito da parte da divulgação de como isso é exposto pela mídia. Nós até questionamos se você sabe, vamos dizer assim, dessa situação em que Natal, né, que o destino Natal ele é acometida, por quais meios vocês acabaram sabendo? E muito é por meio de TV, redes sociais, mídias sociais, e muito por parentes e amigos que já visitaram o destino. E aí acabam levando a informação. Ilana, vocês fizeram alguma apresentação do trabalho para autoridades ou para o trade turístico sobre a pesquisa? Infelizmente, Suzana, depois que eu defendi a tese, muitas coisas foram acontecendo e eu não consegui fazer essa apresentação. Logo, eu estou em Brasília também e fiz o doutorado junto com o trabalho, trabalhando e tudo mais. Logo depois veio a gestação, então ficou tão complexo que eu não consegui fazer essa apresentação. Mas confesso a você que desde que cheguei a Brasília, e tendo essa aproximação com o Ministério, é o meu desejo, em algum momento, fazer esse contato, nem que seja para que as pessoas tenham ciência da necessidade da discussão do tema, se bem que, desde 2019, o Ministério já vem dando uma atenção à parte da segurança turística e à discussão sobre esse assunto, e reforçando que a segurança turística não está só relacionado ao viés da violência pública, né? Mas nós podemos incorporar outras áreas, outros temas, como das relações de consumo, a questão dos desastres naturais, né, da defesa civil, enfim. Então, existem outras questões que estão relacionadas e que merecem essa atenção. Mas, respondendo à sua pergunta, infelizmente não. Eu não consegui fazer essa apresentação. Sei que o professor Wilker, ele continua fazendo essa pesquisa, e hoje Natal, inclusive, vem desenvolvendo, junto ao Ministério, uma pesquisa que leva em consideração as questões de segurança. Mas, pelas questões que eu já falei, eu acabei não me inteirando sobre esse andamento. Bem, chegando ao final, então, né, nós sempre temos a pergunta mercadológica: por que ler a sua tese?
que você tivesse que fazer um comercial da sua tese, o que você diria? Bom, por que ler o nosso trabalho, né? A nossa tese? O turismo ele é tão complexo, professora Suzana, e aí, no primeiro momento, quando me veio o tema, eu fiquei imaginando como eu vou relacionar. Será que tem relação? Violência e turismo, né? Violência urbana, como é que eu vou fazer essa relação? Confesso para você que, enquanto turismóloga, foi um desafio para mim, num primeiro momento, fazer essa relação. Mas depois que eu consegui, nós conseguimos, né, junto ao meu professor orientador, encontrar esse viés, nós passamos a perceber que há total relação nessas questões e que elas precisam ser debatidas, discutidas, que estudos precisam ser ampliados, principalmente porque a gente vai considerar elementos que não necessariamente estão relacionados ao turismo para que a violência aconteça. São problemas muitas vezes estruturais do lugar que acabam influenciando tanto na dinâmica de vida das pessoas, dos residentes, e aí vão afetar diretamente ou indiretamente também aquele turista. E diante disso, eu acho que vale muito a pena nós ampliarmos esse conhecimento e compartilhar de alguma forma, para a gente entender que, de fato, o turismo ele é complexo e ele precisa ser levado em consideração, principalmente nas suas relações com os agentes, isso tanto públicos quanto privados, para a gente encontrar caminhos que, de fato, nos levem a um turismo mais responsável e até mesmo mais sustentável. Muito bem. Tomara, então, que realmente que o Wilker continue, né, e que logo você esteja participando do projeto de novo, né. Então, muito obrigada, né, mesmo nesse momento, digamos assim, de vida mais tenso, né, afinal de gravidez sempre um pouco tenso, tu tenhas conseguido abrir um momento para conversar conosco, né, somos, então, especialmente gratos e te desejamos tudo de bom para ti, para o bebê, e que seja tudo melhor ainda do que tu estás esperando. Eu que agradeço, é uma satisfação mais uma vez estar aqui, conhecê-la também, porque até então só por leituras, não é, professora? Mas fico muito feliz. Conhecer o Felipe também e agradecer de fato, dizer que a gente fica à disposição, se precisar, no que for necessário, estamos aqui. Muito obrigada. Você que está nos ouvindo, por favor, né, inscreva-se no canal, dê seu like, eles são muito importantes para a continuidade deste projeto. Bem, este foi nossa última gravação do projeto DocTour, que teve como objetivo trazer a discussão e dar maior visibilidade à excelência das pesquisas que têm sido realizadas nos doutorados neste Brasil afora. Ouvimos vários pesquisadores, ficamos muito instigados com essas pesquisas e esperamos que em 2023 possamos voltar com mais um bloco que sou de recém-doutores e doutoras para conversar conosco. Obrigada a todos e até 2023. O podcast DocTour é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e pela revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da doutora Suzana Gastal e do doutorando Felipe Zaltron de Sá.